Gálatas 6, verso 14. Mesmo assentados, mas com toda reverência, vamos ler juntos esse versículo da palavra do nosso Deus. Leiamos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido Deus, fale ao nosso coração, alimenta-nos com a Tua palavra, ilumina os nossos corações com a luz que vem do Teu Santo Espírito, para que saiamos daqui alimentados, reabastecidos pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vivemos a era da distração. Em nenhum outro momento da história fomos tão distraídos por tantas coisas. Se você está na sua casa, há 30 anos atrás você teria TV para se distrair, não é verdade? Hoje você tem a TV, mas tem também o computador. Mas você tem o computador, mas tem também o notebook, mas tem o iPad também, mas tem o celular também. Além disso, tem a revista da semana e o jornal diário. Ou seja, não falta fonte para você absorver informações na nossa geração. Nós vivemos um momento onde a distração é algo muito fácil de vivenciarmos, e isso, alguns autores já têm trabalhado esse tema na questão tanto da sociologia como da psicologia. Por exemplo, a geração Y, que é a geração aí da década de 80 para cá, a geração Y está sendo chamada de uma geração dispersa, distraída. E lendo um livro a respeito desse assunto, a autora diz que um jovem ele consegue fazer alguma coisa o dia inteiro e a hora que ele vai deitar, ter a sensação de que não fez nada. Distração. Esse é o risco que nós temos vivendo na geração da informação. Geração da informação que, de acordo com alguns escritores, o Augusto Cury é um que defende essa tese, uma criança de 7 anos recebe mais informação do que o imperador romano no auge do seu governo. Uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador romano no auge. Meus queridos, quando nós olhamos para essa geração, mas não só para ela, para as nossas próprias vidas, nós corremos o risco de nos distrairmos tanto ao ponto de perdermos o foco central da nossa caminhada e da nossa jornada. Qual é o objetivo da nossa existência? Por que estamos aqui? Qual o propósito da caminhada? O apóstolo Paulo ele está tratando a respeito desse assunto, porque também dentro da igreja nós corremos esse risco. Também como pastores, como líderes, nós corremos esse risco. Às vezes nos distraímos tanto com as coisas de Deus, às vezes corremos de um lado para o outro para organizarmos as coisas da igreja e fazermos com que tudo aconteça no seu tempo, que nós podemos até esquecer do próprio objetivo para o qual estamos fazendo tudo aquilo. Podemos nos perder nos afazeres e esquecermos o propósito para executarmos tudo o que fazemos. E o apóstolo Paulo está, juntamente com todos os outros apóstolos, dando os primeiros passos da igreja cristã, e sem dúvida nenhuma corria o risco de se perder em tantos afazeres. Paulo, por exemplo, foi chamado de o apóstolo dos gentios porque ele prestava assistência, cuidado pastoral para todas as igrejas do Império Romano. Então ele tinha muita tarefa, muitas atividades. Alguns comentaristas até dizem que se Paulo não ficasse preso como ficou, ele não teria condições de cuidar de tanta coisa. Algumas das prisões de Paulo fez com que ele produzisse as cartas que nós temos hoje. Então certamente, se Paulo não tivesse preso, quieto, ele estaria correndo de um lado para o outro e talvez não produziria tanto material que nós temos hoje a respeito dos primeiros dias da fé cristã. Mas o que nós aprendemos é que o apóstolo Paulo ele tinha foco. E o foco da vida dele era Jesus Cristo e a sua cruz. Esse texto enaltece a cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar exatamente sobre isso. Cristo e a sua cruz, a nossa única glória. Cristo e a sua cruz, a nossa única glória. A primeira coisa que nós observamos,
e perguntamos, quando olhamos para esse texto, é: por que Paulo se gloriava na cruz? Por que Paulo olhava para a cruz e a glória dele estava não nele mesmo? O texto começa dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me. Irmãos, o termo gloriar aí no grego não está dizendo de glória ou de adoração, de veneração. O termo glória aqui no grego, diferente do português, ele traz a ideia de louvor, de elogio. Paulo está dizendo: eu não tenho porquê ficar me elogiando, eu não tenho porquê achar que eu sou alguma coisa, porque o apóstolo Paulo entendeu que tudo de bom que saía dele, não vinha dele mesmo, mas era fruto do trabalho de Deus em seu coração, e por isso ele fala: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus. Por que Paulo se gloriava na cruz? Paulo se gloriava na cruz porque a cruz expõe o melhor de Deus. Não é possível alguém entender quem Deus é se não olhar para a cruz. É na cruz que nós entendemos o grande amor de Deus por mim e por você. Uma característica também dos nossos dias é a autoestima baixa. Existe uma empresa da estética, existe uma empresa ditando um padrão, né, de beleza, e às vezes as nossas adolescentes, os nossos adolescentes e até os adultos começam a se sentir excluídos diante desse padrão de estética e de beleza. O que eu quero dizer para você é que quando você olha para a cruz, você vê o melhor de Deus ali, porque na cruz Deus mostra para você o quanto Ele te ama, independente da sua beleza estética. Na cruz Deus mostra o quanto Ele te ama, independente do seu coração e dos pecados que você já cometeu na sua vida. Na cruz, Deus revela o melhor dEle, e o melhor dEle é Jesus Cristo, o seu único Filho, sendo revelado ao mundo, para que Ele pudesse demonstrar ao homem o quanto Ele se importa com o homem. Alguém que encontrou com Cristo, sinceramente, não pode ter autoestima baixa, porque alguém que encontrou com Cristo entende o quanto Deus o amou. E quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, isso alegra o nosso coração e faz com que nós foquemos naquilo que é primordial na nossa vida. E o que é primordial para nós é que uma vez que Cristo morreu na cruz e Deus revelou ali o seu grande amor, nós agora somos considerados filhos de Deus. Podemos então usar a festa das pequenas crianças e dizer que agora nós somos princesas e heróis. Cada mulher que crê em Jesus se torna uma princesa porque é filha de Deus. Cada homem que crê no Senhor Jesus se torna um príncipe porque também é filho de Deus. Nós pertencemos à família real. Então a cruz de Cristo revela o melhor de Deus, e o melhor de Deus é o Filho dele sendo oferecido por amor a nós. Mas nós quem? A cruz, ela expõe esse oposto. Deus revela o melhor dele, que é o seu único Filho, mas nós revelamos o pior de nós. Quando nós olhamos para a cruz e trazemos à memória o Cristo ensanguentado, Cristo dando a sua vida por nós, Ele morre porque somente este ato poderia apagar as transgressões e o pecado que nós tínhamos sobre nós. Somente a morte de Cristo pode nos purificar de todo o pecado, pecados esses que nenhuma outra ação poderia nos limpar deles. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos o quanto sujo estávamos, nós percebemos o quanto distantes de Deus nós estávamos, o quanto perdidos nós estávamos, e por isso a cruz então expõe o pior de nós. O pior que foi lançado fora no abismo, porque agora aqueles que creem no Senhor Jesus são considerados herdeiros da vida eterna, benditos do Pai Celestial. Por isso que Paulo se gloria na cruz, mas Paulo se gloria na cruz também porque a cruz descortina Deus ao mundo. Não é possível e não tem outro caminho para se chegar a Deus, senão por meio da cruz. Por isso, irmãos, eu não sei o quanto você conhece a estrutura física da Igreja Presbiteriana da Gávea, mas preste atenção, aqui está o centro do púlpito, e no centro do púlpito nós temos um símbolo, qual é? Iluminado. Tem um holofote que ilumina a cruz, para que quando você entrar aqui, você saiba qual é o centro desta igreja, é a cruz de Cristo. Mas às vezes você não entra aqui, alguém passa pela porta, o primeiro objeto que você encontra, fora as plantas, mas o primeiro objeto que você encontra, quando você entra no portão, do lado direito, você tem o que ali?
uma cruz, para que todos que passam na porta vejam qual é o centro dessa igreja. É a cruz de Cristo. Mas às vezes você quer chegar aqui de helicóptero, no ponto mais alto dessa igreja, acima das caixas d'água, nós temos uma outra cruz, para quem passar de helicóptero lá em cima também saber, que aqui tem uma igreja que serve a Jesus Cristo e o centro dela é a cruz de Cristo. São símbolos. Símbolos revelam o que nós valorizamos. O símbolo revela aquilo que nós cremos. Quando nós usamos a cruz como símbolo, ela é o centro da nossa fé, porque Jesus teve que morrer para pagar os nossos pecados e nos dar não só o perdão, mas a vida eterna. Agora, meus amados, de nada adianta nós termos uma cruz aqui, nós temos uma cruz lá fora e uma cruz lá em cima, se os nossos corações e as nossas vidas não estão sendo marcadas pela cruz de Cristo. As pessoas não têm que ver apenas essas cruzes aqui dentro, as pessoas precisam ver a cruz de Cristo no nosso viver. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é na cruz que ele se gloria, e a cruz ela expõe a intensidade, a densidade e a materialização do amor de Deus. O amor de Deus não é efêmero, o amor de Deus não é abstrato, o amor de Deus não é um conceito vago, o amor de Deus tem carne e osso, o amor de Deus derrama sangue, o amor de Deus estava pendurado numa cruz. O amor de Deus, revelado ao mundo, se chama Jesus Cristo. O amor de Deus foi celebrado através dos elementos da mesa, do pão e do vinho. Deus, quando resolveu dizer para você o quanto Ele te amava, Ele não escreveu apenas uma carta de amor, mas Ele escreveu sim, uma carta de amor marcada por sangue, o sangue do seu único filho derramado na cruz do Calvário. Deus te ama, e se você quer entender a dimensão desse amor, olha para a cruz, porque é lá que o Deus homem se encharca de sangue e lágrimas, é lá que o Deus homem rasga não só o seu corpo, não só a sua alma, mas Ele rasga também as suas vísceras. Eu não sei se você sabe, mas a morte de cruz era uma morte onde o indivíduo morria por asfixia, porque todos os seus órgãos internos eram rasgados, e é ali que Jesus dá o último suspiro, demonstrando ao mundo o seu grande amor. O Deus homem, que é alvo ali de escárnio, de humilhação e de desprezo, o Deus homem que recebe ali no Calvário o nosso castigo, a nossa maldição, as cadeias que nos prendiam e principalmente a morte que era o nosso destino, tudo isso é lançado sobre Ele na cruz, para que eu e você agora faça parte do povo de Deus, pertença agora àqueles que vão morar eternamente com o Pai, na vida que Ele está preparando para todos nós. Na cruz, nós recebemos o cuidado paternal de Deus. Na cruz, nós recebemos o sustento do Espírito Santo. Na cruz e pela cruz é que nós herdamos agora uma vida abundante, como Jesus Cristo mesmo nos ensina, e vocês terão vida e vida em abundância. A cruz proporciona isso, porque a cruz revela o Jesus que veio para dar a vida por nós. E é por isso que Paulo se alegra, e é por isso que Paulo se gloria na cruz de Cristo. Mas nós aprendemos mais nesse texto. Nós aprendemos de que maneira Paulo então se gloria na cruz, reconhecendo que nela um coração vazio agora transborda de significado. Só quando entendermos a cruz é que nós vamos ter significado no nosso viver. Quando Paulo olha para Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, Paulo entende que através dele, a alma triste agora, ela pode se encher de alegria. Sua vida não mais perambula pelo mundo de um lado para o outro, vagando e perdido, mas você agora tem um pastor que guia a sua vida pelo caminho. Você agora tem o caminho, a verdade e a vida iluminados pelo próprio Espírito de Deus, para que você possa atravessar os seus dias nessa terra. Quando nós olhamos para a cruz, nós aprendemos que ali nós temos o amor de Deus revelado ao mundo por meio do seu Filho, e agora esse amor de Deus revelado ao mundo também exige de nós um comportamento. E o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós entendemos a mensagem da cruz, não tem como reagirmos de outra forma, senão nos lançarmos nos braços daquele que tanto nos amou.
Eu não sei como que você entrou aqui hoje de manhã. Eu não sei se você já entendeu essa mensagem da cruz. Eu não sei se você já teve um impacto poderoso com o Evangelho. Um escritor cristão diz que se alguém está saindo de um lugar e até outro e é atropelado por uma Scania e sobrevive, esse indivíduo não vai guardar essa notícia só para ele vai sair contando essa notícia para todo mundo. Ele vai sentir o impacto da salvação que ele teve ali. E esse autor então diz: aqueles que foram impactados pela cruz de Cristo não podem ter outra reação. Eles precisam cantar de júbilo, celebrar a vida, porque eles encontraram aquilo que, como cantamos, vale mais do que prata, vale mais do que ouro. Meus queridos, quando nós nos deparamos com aquilo que vale mais do que prata, mais do que ouro, que é a cruz de Cristo, isso precisa trazer uma mudança de comportamento. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 20, que uma vez que ele se deparou com a mensagem da cruz, já não é ele quem vive mais, mas Cristo que vive em Paulo. E assim também deve ser conosco. Uma vez que nos deparamos com tão grande amor revelado na cruz, nós precisamos entender que o nosso viver não pertence mais a nós, mas pertence a Ele. Por isso a preocupação dele no texto: eu não tenho glória pessoal, eu não tenho do que me gloriar. A minha glória, a razão do meu viver, está em Jesus Cristo, o meu único Senhor. Vasculhe o seu coração. No que você tem se gloriado? O que para você traz mais alegria e mais entusiasmo e te empolga mais nessa vida do que a mensagem da cruz de Cristo? O apóstolo Paulo vem nos ensinar nesse texto que o poder do Senhor, crucificado e ressurreto, o faz sentir mais e mais realizado. O faz sentir com todas as suas faculdades, tanto mentais como emocionais, voltadas agora para o serviço desse Senhor. Ele crê no Evangelho de Cristo agora como verdade total e inegável. Por isso ele não busca outras verdades. Por isso ele não precisa de mais nada para completar o significado da sua caminhada. O seu coração já está cheio da mensagem de verdade, da mensagem de salvação, da mensagem de esperança. Ele não tem por que buscar outras coisas para dar sentido para ele. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina que quando entra a mensagem da cruz, nós não precisamos de outros apetrechos, não precisamos de outras coisas para fazer com que nos alegremos. A mensagem da cruz nos enche de alegria. E Paulo então vai falar sobre o efeito prático quando alguém se gloria na cruz de Cristo. E ele vai dizer que quando nós nos gloriamos na mensagem da cruz, quando nós nos gloriamos na morte de Jesus, tudo aquilo que afronta a cruz vem do inferno. Tudo aquilo que afronta a cruz vem do inferno. Por isso eu e você, como seguidores da cruz, nós precisamos estar atentos, porque a nossa fé, o nosso Cristo, tem sido zombado nos nossos dias. Nós temos observado, não só através da mídia, mas também nos ambientes que nós frequentamos, que as pessoas estão tornando o Evangelho irrelevante. As pessoas estão falando da fé cristã como se fosse mais uma entre tantas. Fique atento, porque a mensagem do Evangelho e a mensagem da cruz precisam ter em nossos corações um lugar primordial e precisamos defendê-la. Defendê-la como aqueles martirizados que, em nome da cruz, estão perdendo as suas vidas na Líbia. Eles estão professando Jesus e os muçulmanos estão os perseguindo porque eles são portadores da mensagem da cruz. Essa é a fala. Os portadores da mensagem da cruz devem morrer. Nós também somos portadores da mensagem da cruz e precisamos valorizar essa mensagem. E valorizamos quando nós seguimos Jesus com todo o nosso coração, quando nós o amamos com todo o nosso ser, e principalmente quando nós não temos vergonha dessa mensagem, quando nós não temos vergonha de dizer que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Tudo que desonra Cristo para nós deve ser abominável. O mundo e seus enganos não devem nos atrair, eles estão crucificados, como ensina o apóstolo Paulo. Paulo vai terminar o versículo dizendo: pelo qual o mundo está crucificado para mim. Ou seja, se eu me glorio na mensagem da cruz,
Eu não importo mais com o mundo perdeu o brilho. Não faz sentido, crente, ficar correndo atrás dos brilhos desse mundo. Não faz sentido. Não faz sentido nós querermos usufruir das glórias desse mundo, porque a nossa glória está na cruz, e é isso que o apóstolo vem nos ensinar. O mundo e seus enganos podem tentar nos atrair, mas eles estão crucificados. E é interessante porque o apóstolo também diz que não só o mundo está crucificado para ele, mas ele também está crucificado para o mundo. Sabe por quê, meus amados? Quando você segue a Jesus Cristo, o seu ibope com o mundo abaixa. O mundo não quer pessoas que amam a Jesus. Você vai ser o inconveniente, você vai ser o estranho do ninho. E se você é um seguidor da cruz, certamente você sabe do que eu estou falando. Porque os seguidores da cruz, eles não dialogam com as práticas que vão contra a mensagem da cruz. Num ambiente onde todos falam a verdade, os seguidores da cruz, num ambiente onde as pessoas estão acostumadas com a mentira, os seguidores da cruz falam a verdade. Num ambiente onde nós somos incentivados e somos envolvidos por uma rede, por um sistema que tenta fazer de nós pessoas corruptas, pessoas que enganam, nós somos convidados a vivermos de modo íntegro e verdadeiro. Os seguidores da cruz, eles fazem diferença na sociedade e estão prontos para, se necessário for, serem decapitados pelo nome de Cristo. Você que é membro da Igreja Presbiteriana da Gávea, de nada adianta nós termos uma cruz aqui, outra ali e outra lá em cima. Viva a mensagem da cruz, porque é isso que o mundo precisa ver em nós. Você que está nos visitando hoje, essa é uma igreja que prega a mensagem da cruz. Se você quiser sair daqui com uma única frase na sua cabeça, a frase é: essa é uma igreja que ama a mensagem da cruz, porque nela morreu Jesus para nos dar a vida eterna. Nós que somos membros dessa igreja não podemos nos perder nos afazeres, não podemos nos perder em tantos eventos que nós temos, não podemos nos perder em conversas que não nos levam a nada. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que é realizado aqui dentro, precisa ter como foco a cruz de Cristo e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso que existimos, para isso que estamos aqui. Me lembro do reverendo Samuel Vieira, que já foi pastor dessa igreja, grande amigo nosso. No processo de plantação de igreja, ele dizia que quando uma igreja chega para ser plantada, é como se alguém colocasse uma cruz naquele lugar e dissesse: esse terreno agora não está mais sob o domínio do diabo. Existe uma igreja aqui para proclamar o reino do Senhor. Por isso que me alegra o coração de ver que a nossa igreja está plantando tantas outras, porque cada uma dessas igrejas que estão sendo plantadas é a mensagem da cruz chegando e dizendo: nós vamos fazer diferença nessa região. E não tenha dúvida, esta igreja é uma bênção para esse bairro. Essa igreja é uma manifestação de que os mensageiros da cruz estão aqui, não só no bairro, mas nessa cidade, e proclamando essa mensagem para o mundo. Se envolva nessa obra. Somos os proclamadores da mensagem da cruz, e essa deve ser a maior alegria dos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Corremos o risco de nos distrairmos com tantas coisas e esquecermos do foco central da nossa vida, que é vivermos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e proclamarmos a mensagem da cruz, mensagem de salvação, mensagem de esperança, mensagem de libertação. Se alguém entrou aqui hoje, Deus, e ainda não se deparou com o Evangelho de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nesses corações, e que eles possam olhar para a cruz e ver ali o melhor de Deus, que é o grande amor do Senhor, manifestado por meio do Teu Filho, mas que eles possam também olhar para a cruz e ver o quão pecadores são e o quanto carecem da graça de Deus. Ó Deus, e para nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a vivermos esse Evangelho de modo íntegro, que o Senhor nos ajude, Deus, a não distrairmos com tantas luzes ao nosso redor, falsas luzes, mas que nós possamos estar concentrados na cruz de Cristo e vivermos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós.
E que mais e mais essa mensagem alegre os nossos corações. E que mais e mais sejamos motivados a trabalhar com toda a intensidade para que o teu nome seja honrado, glorificado e bendito no nosso meio. Oramos assim no nome de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Amém.